Quem é a Carol CT? Uma história de fé, missão e propósito. CTcast. Fé que conversa, inglês que transforma. Seja muito bem-vindo ao CTcast, onde a fé conversa e o inglês transforma. Eu sou a Carolina Setenareschi, a Carol CT, e este é um espaço para falarmos sobre fé, desenvolvimento humano, missão e como os idiomas, principalmente o inglês, podem se tornar instrumentos de evangelização e transformação de vidas. Deixa eu contar para vocês um pouquinho do nome CT em inglês católico. Bem, o CT faz parte do meu sobrenome, Setenareschi. E essas duas letras, C e T, dizem muito para mim. Não é só o Carol Setenareschi, mas Catholic Teaching, Catholic Teacher. E também no português, católico. Católico começa com C e tem o T no meio. Esse T me lembra uma cruz. Então essa é a história, por que de se chamar CT Inglês Católico. O primeiro episódio, com certeza, precisava começar da maneira mais simples, verdadeira, direta. Quem é a Carol CT? Quem sou eu? Você me conhece? Pega aí o seu café ou o seu chá, acomode-se e vamos conversar. Quando as pessoas chegam ao CT Inglês Católico, normalmente me conhecem como a professora de inglês. E você? Você já me conhece? Como você me conhece? Muitos me conhecem pela Carol CT, Carol do movimento das mães que oram pelos filhos. Sim, eu já fui. Mas agora, não sou só uma professora de inglês, que eu já fui também, com muita experiência, e muitas pessoas foram transformadas pelas minhas aulas. Mas eu sou muito mais do que isso. Sou esposa há quase 20 anos. Sou mãe de 3 meninas, sou brasileira e australiana. Hoje eu moro na África do Sul. Brasileira, natural da região de Rio Mafra, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Eu sou estudante de teologia pelo Mater Ecclesia do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu também estudo isiZulu, que é uma das línguas oficiais aqui da África do Sul. E além do português, eu falo inglês, espanhol e também me viro muito bem no francês. Eu sempre fui apaixonada por comunicação, porque comunicar não é apenas transmitir informações. Comunicar é tocar pessoas, construir pontes, fazer amizades e transformar vidas. E o mais lindo é impactar pessoas. Essa é a minha maior missão, impactar a vida das pessoas. Quem me conhece sabe, não será mais o mesmo depois de ser meu amigo ou de estudar inglês comigo. O inglês entrou na minha vida muito antes de se tornar qualquer profissão. Ele começou como curiosidade, depois virou desafio. Eu morria de medo de falar errado. Mas mais tarde, tornou-se ferramenta e, sem que eu percebesse, transformou-se em missão. Ao longo da minha caminhada, tive a oportunidade de me especializar em inglês pela Universidade de Cambridge, em Brisbane, na Austrália, e viver experiências internacionais. Dentro dessas experiências, é claro que a fé católica é a primeira delas. Eu sempre pensei, pode rir aí, no Brasil tá cheio de brasileiros. Se eu tenho a oportunidade de morar fora, eu preciso conhecer pessoas locais. E isso me ajudou muito, porque eu participava de todas as comunidades da igreja locais, que falavam apenas inglês. Eu comecei a me perguntar, por que tantas pessoas aprendem inglês para trabalhar, viajar, estudar, mas quase ninguém aprende inglês para evangelizar? Essa pergunta começou a mudar a minha vida.
e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Existe algo que sempre esteve no centro da minha vida, minha fé católica. Em 2018, eu iniciei no movimento das Mães que Oram pelos Filhos, onde encontrei uma verdadeira escola de espiritualidade, amor e serviço. Hoje, após 8 anos, eu deixei o movimento, porque Deus me chamou para uma outra missão. Mas lá eu coordenei a missão em inglês do movimento, em diversos países, e pude testemunhar a sede que as pessoas têm de conhecer Deus, independentemente do idioma que falam. Nas inúmeras conferências onde eu fiz traduções simultâneas, nos inúmeros livros onde eu ajudei a escrever ou que eu fiz a tradução, eu comecei a viver tudo isso que eu estou te apresentando hoje. Tudo isso que eu quero que você viva também. E quão importante é essa experiência, essa vivência, porque te traz realmente situações reais, momentos profundos de fé, mas tudo vivido em inglês. Um dia percebi que existem milhares de materiais para aprender inglês, mas quase não existem materiais para aprender a rezar em inglês, evangelizar em inglês ou explicar a nossa fé e viver a nossa fé em inglês. Padre Jonas, o fundador da Canção Nova, sempre falou: o Brasil é um celeiro de fé para o mundo. Como podemos dizer isso se nós só evangelizamos para brasileiros que moram fora? Isso já é uma grande coisa, uma missão linda. Mas se nós queremos ser esse celeiro de fé para o mundo, nós temos que falar a língua das nações, a língua que vai tocar os povos. Foi então que nasceu o CT Inglês Católico, não como uma escola de idioma, mas com uma missão de formar pessoas que desejam unir fé e conhecimento, idioma e propósito, aprendizado e evangelização. Então nasce o CTcast, para ser um lugar de conversas sobre fé, família, propósito, desenvolvimento humano, porque tem muito estudo, liderança, idiomas, evangelização e as histórias que Deus escreve na vida das pessoas. Eu quero que esse podcast seja uma conversa, como numa cafeteria, um cantinho aqui em casa, sem pressa, com profundidade, verdade e propósito. Se eu pudesse resumir a minha missão em uma frase, eu diria: quero ajudar as pessoas a encontrarem propósito através do conhecimento e da fé. Quero impactar a sua vida, assim como impactei a vida de milhares de pessoas fora, em muitos países. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi apenas o começo, o episódio 1. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre como aprender inglês com propósito, palavras católicas, expressões, Bíblia, evangelização internacional, desenvolvimento humano e muitas histórias de fé. Eu sou a Carol CT e esse é o CTcast. CTcast. Fé que conversa, inglês que transforma.